Estamos aqui com o professor Carsten Vitek, que está, então, dirigindo a sua BMW 240i com razão de compressão variável, ou taxa de compressão variável. Aqui tem uma indicação, então, da taxa de compressão, agora está em alta razão de compressão, alta taxa de compressão. Quanto, Carsten? Agora estamos de 13. 13. Exatamente. 13 para 1, rodando com 13 para 1. Agora ele vai acelerar e a razão da compressão vai baixar, porque está subindo a pressão de turbo e está subindo a potência do motor. A carga do motor aparece aqui na pressão média efetiva, que vai até, a escala vai até 30 bar. Isso é calculado com o dado de potência vindo via CAN. Então ela varia, se ele acelerar vai baixar, porque vem a pressão de turbo, aí ele tira o pé. Quando ele tira, sobe de novo a razão de compressão. E o motor, funcionamento plenamente normal, andando aqui numa autoestrada aqui na Alemanha. Na Franconia. Na Franconia, na região da Franconia. Então ele vai acelerar novamente, e aí a razão de compressão baixa, e vai para o valor mínimo dela, que é de quanto? 9.7. 9.7, então vai de 9.7 a 13 para 1. Ou seja, uma situação excelente para quando você tem um turbocompressor e puder controlar a razão da compressão e evitar a detonação e maximizar o desempenho. E dá um ganho de 5%. E ganho de 5% em eficiência, carga baixa. ou seja, redução de consumo em carga baixa. E aqui a gente tem o conjunto pistão e biela BMW família B. Então, está aqui a biela então, de razão de compressão variável para o BMW. Então, aqui a gente vê a atuação. A gente vê a atuação, como é que ela funciona hidraulicamente. Tem dois pistões, 2 cilindros hidráulicos, que através da pressão hidráulica do óleo do virabrequim, atuam e variam, então, a excentricidade do pino, variando a razão de compressão. Então, isso aqui é colocado dentro do pistão. Aqui a gente mostra a colocação dela no pistão. Então, como que ela fica alojada dentro do pistão. Tá aqui ela alojada dentro do pistão. Então, BMW série B, podendo ser 4 ou 6 cilindros. E aqui está a válvula que faz a atuação. Ela tem um sistema mecânico que encosta durante o movimento da biela, tem uma chapa com acionamento hidráulico que encosta e comuta a válvula de um lado para o outro e faz a atuação hidráulica para mais ou para menos razão de compressão. Então aqui nós vamos demonstrar como funciona a atuação. Aqui está a válvula com o botão que tem que ser atuado para comutar os circuitos e atuar ou um ou outro circuito ou um ou outro cilindro. Então tem esse dispositivo deslizante, sendo atuado então por um motor elétrico fazendo esse movimento então. E assim a gente varia a razão de compressão na chapa defletora do cárter, uma pequena alteração na chapa defletora do cárter original. E a ECU controla tudo. Então, estou aqui com o professor Carsten Vitek, na Universidade de Heilbronn, na Alemanha. Ele é o pai da biela VCR, a biela de Variable Compression Ratio, ou razão de compressão variável, taxa de compressão variável no jargão popular. E o Carsten vai, então, nos explicar um pouquinho do funcionamento dessa biela, certo, Carsten? Então, vamos lá. A primeira coisa, Carsten, por que a ideia e quando surgiu a ideia da biela de razão de compressão variável? Porque o motor turbo tem o problema da autoignição. Nós chamamos isso knocking. E a razão de compressão é um parâmetro muito importante para o funcionamento do motor. Nós queremos ter uma taxa de compressão muito elevada, 14 ou ainda mais, pela eficiência, mas na carga alta isso provoca o problema da autoignição. E com uma razão de compressão variável podemos evitar isso. Rodamos o motor com taxa de compressão alta na baixa carga, quando nós não temos problema de knock, e na carga alta trocamos por taxa de compressão baixa. E o que pode se esperar em termos de ganho de eficiência, né, na aplicação do sistema? Isso depende do nível do boosting, né? Mas consideramos agora um motor normal que atinge nível do BMAP à volta de 20, 22 bar.
uma razão de compressão normal era a volta de 10, no motor turbo, né? E quando podemos ajustar a razão de compressão até 3, por volta disso, podemos ganhar uma eficiência na carga parcial a volta de 5% do consumo. Então, é os 5% no ciclo de operação do motor, né? Que a gente pode esperar, né? Exatamente, porque na maior parte do tempo alguém vai na carga parcial. Né? Uhum. É onde se mais utiliza o veículo, onde a gente mais vai ganhar. E o que a gente pode falar a respeito de durabilidade, que é uma pergunta frequente? Durabilidade é uma coisa, claro, isso aparentemente uma biela variável e um pouquinho mais complicado do que uma biela normal, lógico. Tem mecanismo mecânico, tem hidráulica, tudo a bordo de uma peça que está exposto a uma força muito grande. Né? Depois tem exposto às forças da inércia, por causa da rotação alta. Pronto, mas isso são coisas que pode calcular e dimensionar as peças, isso é uma coisa que não é crítico. Isso pode ser tão durável como uma biela normal. Isso é uma questão do layout. Né? Uhum. Mas que podemos dizer sobre a durabilidade? Nós operamos umas bielas assim nos nossos carros, naquele BMW, por exemplo. Até agora o carro já fez quase 30 mil quilômetros na rua, no uso urbano diário. Urbano, né? Autobahn, estrada, tudo misturado e até agora não tivemos problema. Perfeito. E uma pergunta também, como que é o sistema de controle, software de controle? Precisa de alguma coisa específica, muito especial? Normalmente se faz essa pergunta, né? Pronto. Essa biela é um sistema que funciona em duas posições. Pode ter uma posição taxa de compressão baixa, quer dizer o excêntrico está aqui. Então, agora o comprimento é mínimo. E isso é a taxa de compressão máxima com o máximo do comprimento. Né? E como se controla? Tem aqui um sistema hidráulico, tem 2 pistões hidráulicos que estão ligados com uma válvula de 3 duas vias. Válvula 3 duas vias. Esta válvula está atuado mecanicamente, né? com este mecanismo mecânico, com este pino. Tem 2 posições. Uhum. E utiliza a pressão de óleo normal da bomba original do motor. Exatamente. A biela está alimentada com óleo normal do circuito, 2, 3 bar, pressão normal. E a válvula controla de que câmara o óleo pode fugir. Uhum. E assim, isso é o funcionamento do sistema. E a atuação dessa válvula, isso funciona mecanicamente. Uhum. Isso funciona assim. Bom, no YouTube, no teu canal do YouTube, está bem descrito todo o sistema, né? Exatamente. Depois a gente deixa aqui nos comentários o canal. Mas aqui pode entender o funcionamento, né? Debaixo do virabrequim, coloca-se aqui aquele mecanismo da atuação mecânica. Ela vai ficar junto à chapa defletora de óleo. Exatamente, né? Isso vai ser debaixo do cata, de bloco, e a biela pode entrar em contato com essas rampas aqui, né? É uma chapa deslizante, um slider. Isso é um slider, exatamente. E enquanto a gente quer mudar a posição, por exemplo, assim, funciona assim, a rampa entra em contato com o slider. Porque a biela faz um movimento assim, e entra em contato com assim. So. E quando se quer mudar de novo, desloca aqui o slider e na próxima volta o pino entra em contato com aquela rampa e fica atuado. E por causa do mecanismo aqui temos uma esfera e uma mola e ela faz o último milímetro do curso sozinho. Isso explica. Assim, não fica o tempo inteiro esfregando exatamente. no slider. Não fica. Depois da atuação, fica um gap a volta de 1 milímetro. E assim não temos contato nenhum.
Uma pergunta que eventualmente se faz é realmente em função se ficava atritando com o slider, né? Então a gente já viu agora que não, né? E se modificava NVH, ou o comportamento de atrito, vibrações e aspereza de funcionamento, né? Não muda em nada, né? Não muda nada. Claro, temos de dizer uma coisa, a biela é mais pesada, né? Temos mais massa e temos mais força de inércia, sim, certo? E claro, mais massa, mais força tem um efeito atrito, né? Mas isso investigamos muito em detalhe, fizemos motor tests e fire tests e chegamos à conclusão que se vê um certo aumento do atrito, mas isso é tão baixo que não influencia significativamente o consumo. E aí, o que a gente percebeu também, né? Motores maiores, isso vai desaparecendo, né? Dentro das outras perdas naturais do motor, né? Also, estas perdas mecânicas não são significantes, digamos assim. Perfeito. Então, estamos... E uma outra pergunta é como se detecta a posição atual. Para detectar a posição atual, os pistões têm um magneto aqui. Um ímã. E no bloco, numa certa altura, nós colocamos aqui um sensor de Hall, né? Quando o pistão aproxima o sensor, vai haver um sinal, mas isso acontece a uma certa posição angular do virabrequim. E a base desta posição angular, enquanto este evento acontece, nós podemos, na ECU, reconstruir a posição da biela, ou podemos reconstruir o comprimento atual, e com isso podemos reconstruir a taxa de compressão atual. E assim temos permanentemente um controle sobre a taxa de compressão atual, particularmente na fase da transição entre baixa e alta compressão. Perfeito. E isso explica as figuras que a gente tinha no BMW, no display do BMW, em que aparece a ação de compressão subia e descia, né, alto e baixo, né? Então a gente vê através desse sensor Hall. Exatamente. Né? Então, e quanto ao virabrequim, temos alguma diferença fundamental no virabrequim? Não, temos uma coisa bem pequena. Normalmente um virabrequim do motor normal, claro, competição é outra coisa, mas um normal tem normalmente um furo aqui no pino mancal e sai aqui um furo assim diagonal, porque normalmente a biela precisa só um ponto de lubrificação. Mas aqui queremos ter uma alimentação contínua e por isso adicionamos aqui um furo e aqui um furo. Yeah? Certo, temos furo extra. Aqui um furo extra e aqui um furo extra temos, nós chamamos isso configuração EG e com esta configuração Z. Configuração Z. E assim podemos garantir uma alimentação contínua. Claro, ainda não sabemos se realmente preciso. Se calhar podemos ver com mais testes que isso nem é preciso, né? Não, e tem outra coisa também, né? A questão do atrito e otimização da biela, isso é um trabalho futuro ainda, né? Que uma vez que decidido vamos aplicar neste veículo em produção em massa, né? Otimiza-se para produção em massa. Né? Mas a coisa importante dizer é o sistema não influencia muito o circuito hidráulico do motor, né? Porque o sistema usa só fluxo de óleo enquanto se muda a posição. Né? E na maioria do tempo o sistema está numa posição fixa, baixa ou alta. A taxa de compressão é assim, não funciona, não comporta diferente com uma biela normal, fixa. E esse foi, então, essa foi a explicação, então, pelo professor Carsten Wittek, da Universidade de Heilbronn, então, do funcionamento da biela de razão de compressão variável, ele que é o pai desta criança, né, o inventor da biela VCR. Carsten, muito obrigado. Foi um prazer.